vamos lá, a nossa próxima aula relacionada agora ainda, né, com catálise homogênea e heterogênea. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos de aplicação, tanto na área de catálise homogênea quanto heterogênea, tá? Vocês vão ver que tem bastante relação com alguns processos do nosso cotidiano. Então, olha lá, um deles é a síntese de amônia. Então, a amônia é um dos produtos, uma das substâncias mais utilizadas como matéria-prima para produção de outras substâncias, como fertilizantes e outras aplicações. Então, a produção de amônia é uma das vias, né, conhecida como processo de Haber. Então, olha só, a gente tem a combinação, né, a reação de N2 mais H2, formando a amônia. Esse processo tem um ΔH de menos 92,6, então é um processo bastante exotérmico. Só que se verificou o seguinte, que em temperatura ambiente essa reação é extremamente lenta. Então, para fins industriais não era interessante realizá-la em temperatura ambiente. Então, o que aconteceu? Haber, em 1905, ele propôs então uma via onde a adição de um catalisador formado por uma mistura de ferro, com uma pequena porcentagem de óxidos de potássio e alumínio, e além disso, a 500 graus Celsius, aumentava em muito a velocidade dessa reação e, consequentemente, a quantidade de produto, né? Então, a adição desse catalisador foi extremamente útil para a produção industrial de amônia. Então, como é que é o processo, né, de obtenção da amônia utilizando catalisadores? Então, como a gente falou, o catalisador é uma catálise heterogênea, porque a gente tem o catalisador no estado sólido com os nossos reagentes no estado gasoso. Então, o catalisador está num estado diferente dos reagentes e produtos. Então, olha lá, como é o mecanismo, né? Então, o nitrogênio e o oxigênio, eles se aproximam dessa superfície metálica e aí as moléculas de oxigênio, de nitrogênio e de hidrogênio se ligam a essa superfície do catalisador. Essa interação enfraquece as ligações entre as moléculas, né? Então ocorre a quebra das ligações e os átomos de nitrogênio e hidrogênio ficam extremamente reativos. Então, a partir dessa reatividade, esses átomos se combinam para formar a amônia que sai, então, da superfície do catalisador. Tá? Então, esse é um exemplo bastante importante na área industrial, de catálise heterogênea, tudo bem? Que mais? Outro processo bastante interessante e que faz uso de catálise é a síntese do ácido nítrico, que também é outra substância muito usada como reagente para preparação de outras, né, como matéria-prima para a produção de outras substâncias, e o processo, né, utilizado para otimizar essa síntese de ácido nítrico foi desenvolvida por Walstel, e ele propôs o seguinte, né, então ele aquece, os reagentes são aquecidos a 800 graus Celsius na presença de um catalisador de platina-ródio. Então essa figura mostra a dimensão aí de um catalisador de platina-ródio e onde a gente tem as etapas aqui, né, de produção utilizadas. Então, a gente tem amônia, oxigênio, amônia reagindo com oxigênio, formando 4NO mais 6 águas. Aí depois esse NO reage com o oxigênio, formando 2NO2. Aí esse NO2 reage com a água, aí sim formando HNO2 mais a espécie, né, a molécula, a substância de interesse, que é o ácido nítrico. Então, esse é um outro exemplo de catálise heterogênea, onde o catalisador é formado pela combinação de platina-ródio. Como a gente viu na aula passada, outro exemplo muito importante no nosso dia a dia de catálise heterogênea. A gente pode observar nos conversores catalíticos, né, nos nossos carros. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui os gases produzidos, né, no motor, e aí a gente tem os conversores catalíticos aqui, formados por metais, que transformam, então, os gases produzidos
e que saem pelo tubo de escape. Então, o que acontece é que, por exemplo, CO mais hidrocarbonetos que não sofreram combustão, mais o oxigênio, eles passam pelo conversor catalítico e aí há a formação de CO2 mais água, né? Assim como 2NO mais 2NO2 passam pelo conversor catalítico, liberando quem? Nitrogênio e oxigênio. Então, essas são algumas das reações que ocorrem com conversores catalíticos. Aqui é uma foto que mostra, né, internamente como é a constituição de um conversor catalítico. Então, a gente vê grânulos, né, do catalisador que contém platina, paládio e ródio, que são esses, né, essa mistura de metais aqui no catalisador que fazem a conversão exatamente de CO e hidrocarbonetos que não, né, participaram da combustão aqui. Então, eles transformam essas substâncias potencialmente tóxicas ao meio ambiente em dióxido de carbono e água. Então, outra aplicação extremamente importante de catalisadores heterogêneos. Mais um, que é aí sim relacionado com catálise homogênea. Então, a gente verifica que a reação, né, de acetato de etila e água forma quem? O nosso conhecido ácido acético mais etanol. E essa reação, ela é extremamente lenta, né, sem a presença de catalisador. Então, se a gente conseguisse separar os dois momentos, a reação sem catalisador e com catalisador, como é que a gente define a lei de velocidade? Então, com catalisador, a velocidade dessa reação é igual a constante vezes quem? A concentração do reagente, que é o nosso acetato de etila. Com o catalisador, o que acontece? A gente vê que a lei de velocidade se transforma em velocidade é igual constante catalisada, né? Esse Czinho quer dizer que existe o catalisador aqui, e a concentração de reagente e aparece aqui a concentração de hidrogênio, de H+, né? E aí, isso mostra pra gente que, lembra, fazendo o retorno lá, a etapa determinante da reação é sempre a mais lenta. Então, se a gente tem aqui indicando que a velocidade depende da concentração do reagente, depende da concentração de H+, então já nos dá a pista de que essa reação não acontece diretamente, sim, em etapa onde o H+, ele é importante para o mecanismo dessa reação. E lembrando que, então, se com o catalisador a reação foi mais rápida, então a constante da reação com o catalisador vai ser maior do que a constante da reação sem catalisador, tá? Mas outro exemplo, que isso está relacionado ainda com catálise homogênea, ou seja, em câmaras de chumbo, onde eram muito utilizadas para preparar o ácido sulfúrico, que é outra substância, outra matéria-prima muito utilizada na indústria. Então, essa reação ocorre em fase gasosa, e o catalisador também é na fase gasosa, então, por isso, a gente define como uma catálise homogênea, tá? Então, o que acontece? O processo é o seguinte, o enxofre sólido reage com oxigênio para formar SO2 gasoso. E aí, o que acontece? Sem catalisador, ela segue essa trajetória, essas etapas. Agora, se verificou que essa reação sem catalisador era muito lenta, novamente. Então, após vários testes, vários estudos, foi adicionado um catalisador. E aí, se verificou que esse SO2 formado na primeira etapa, ele reage com essa substância que depois foi definida como catalisador, como NO2, formam mais dois produtos, SO3 e NO, e aí esse NO reage com oxigênio, formando NO2. A soma dessas duas reações fornece essa, que combinada com as anteriores, a gente chega em quem? No produto desejado. E isso aumentando a velocidade da reação. Então, a gente define o NO2 aqui, que entrou para reagir com esse produto como um catalisador. Tudo bem? Então, essa é uma outra aplicação de catálise homogênea. E quais são as vantagens de uma catálise homogênea em relação à heterogênea? Então, olha só,
As reações podem ser realizadas em condições atmosféricas, já que está todo mundo no mesmo estado físico, reduzindo custos de produção e minimizando degradação de produtos em altas temperaturas, porque em geral, com catálise heterogênea, a gente precisa de altas temperaturas. É possível escolher catalisadores homogêneos que funcionem seletivamente em relação a um determinado tipo de reação. Então, para aquela reação, a gente pode ter um catalisador específico, seletivo, e é relacionado a custo. Então, comparado com o catalisador heterogêneo, como a gente já viu alguns exemplos de combinações de metais, então é um menor custo com catalisadores homogêneos quando comparado com metais preciosos, que são usados na catálise heterogênea, tá? Uma outra categoria de catálise é o que a gente chama de catálise enzimática. Então, numa catálise enzimática, a nossa principal substância utilizada para acelerar a reação, aumentar a velocidade da reação, são as enzimas, que são catalisadores biológicos, A gente pode definir assim. Então, enzimas, a gente tem diversas formas. Então, a gente vê que a enzima são moléculas, são polímeros de proteínas, de aminoácidos, que formam as proteínas, com massas molares muito altas, Então, são espécies geralmente muito grandes. E aí, elas possuem formas muito específicas, como eu estava falando inicialmente. As enzimas, elas funcionam, têm a sua atividade, porque tem aquela forma específica, elas são dependentes da sua forma, A maioria das enzimas, elas catalisa reações muito específicas, então, por exemplo, reações biológicas, onde elas participam, então, elas são bastante específicas, reações muito específicas para determinado fim. Substratos, que são substâncias, que sofrem reação no sítio ativo de uma enzima. Então, em geral, uma substância se liga naquela enzima, sofre interação, sofre a reação para gerar um determinado produto. E esse substrato, como foi falado, ele entra nesse sítio ativo da enzima, reage e aí ocorre a produção de de uma determinada substância que pode ter algum fim biológico ou não, tá? E aí a gente tem essa, retirada do produto da enzima. Então, a enzima é um catalisador por quê? Porque ela entrou, do jeito que ela entrou na reação, ela saiu, ela foi restaurada no final, tá? E aí a gente pode fazer uma analogia bastante antiga, mas que para fins didáticos funciona muito bem, que a interação entre esse substrato e enzima poderia ser pensada como a ideia da chave e fechadura. Então, o substrato seria a chave e a enzima a fechadura. Então, existe um substrato específico para aquela enzima, ou seja, existe uma chave específica para aquela fechadura, Então, apenas substratos que se encaixam na fechadura da enzima que podem ser envolvidos na reação, tá? Se uma molécula se liga firmemente a uma enzima, para que outro substrato não possa desalojá-la, então a gente diz que o sítio ativo foi bloqueado e o catalisador foi inibido. Então, se aquele catalisador ele tem uma determinada atividade biológica quando ele interage com o seu substrato, se eu adiciono ali uma outra substância que ocupa o sítio ativo antes do substrato, eu estou, em vez de ativando a enzima, eu estou inibindo aquela enzima, tá? E ocorrem, assim, em níveis bem altos, eventos catalisados por enzimas, ou seja, é um número muito grande para enzimas, em torno de 10 a terceira ou entre 10 a terceira e 10 a sétima por segundo. Então, são muitas reações acontecendo ao mesmo tempo, muitas reações de catálise entre a enzima e substrato, enzima e inibidor, durante um curtíssimo período de tempo, tá? Essa aqui é um exemplo de a decomposição da água oxigenada, que ela ocorre, como a gente viu em exemplos anteriores, ela é muito lenta a temperatura ambiente e se verifica que na presença de catalase, que é uma enzima encontrada no nosso organismo, essa decomposição ocorre muito mais rapidamente. Então, a catalase, ou seja, essa enzima, ela funcionou como um catalisador para a decomposição da água oxigenada. Então, esquematicamente, como é que seria o mecanismo de funcionamento? A gente tem a enzima
que é o nosso catalisador. Então, o substrato se encaixa no sítio ativo dessa enzima, e aí se encaixando forma um complexo substrato-enzima, e aí ocorrem as reações aqui dentro desse sítio ativo, da onde a gente vê exatamente a liberação, depois de um determinado período de tempo, dos produtos desejados. Então, do mesmo jeito que a enzima iniciou a reação, ela finalizou. Então, por isso é uma característica de um catalisador, por isso a gente chama de catálise enzimática, tá? Matematicamente, como é que a gente pode formular isso? Então, a gente tem, uma primeira etapa, a formação, o encontro da enzima e do substrato, formando o complexo enzima-substrato. Então, a gente tem essa reação que vai ter uma constante 1. A gente pode, é um equilíbrio, então, esse complexo também pode retornar aos reagentes, então a gente vai ter um K menos 1. E numa segunda etapa, esse complexo enzima-substrato, ele se separa e aí formando a enzima novamente, restaurando a enzima novamente e liberando o produto. Então, essa reação aqui vai ter um K2, tá? Então, a gente poderia definir a velocidade desse processo como ou pela variação da concentração de produto num determinado período de tempo, ou seja, usando a constante 2 vezes a concentração do meu reagente da segunda etapa aqui, que é a enzima substrato. Então, a partir do K2 e da concentração da enzima substrato, eu posso calcular a velocidade da minha reação, tá? Então, aí a gente vê, se a gente fizer um gráfico, que a concentração do substrato pela velocidade de formação do produto, que a gente observa que ocorre do início até um determinado período de tempo aqui, numa determinada concentração do substrato, a gente verifica um aumento da velocidade e a partir desse tempo aqui, dessa concentração, se estabiliza, né? A velocidade nem aumenta nem diminui, ela fica constante. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto aqui que ocorre os sítios ativos da enzima, eles já estão totalmente ocupados. Então, não importa o quanto eu colocar de substrato, que não existe mais sítio ativo ali da enzima para o substrato se encaixar e a reação continuar acontecendo. Então, por isso que a gente tem essa estabilidade aqui nessa região do gráfico, tá? Na catálise enzimática, o que a gente tem é o quê? O mesmo perfil de gráficos que eu mostrei na aula passada, então uma reação sem catálise e uma reação com catálise enzimática. Então a gente tem os produtos, os reagentes, né, chegando a produtos, então a gente tem essa barreira de energia aqui, que à medida que eu adiciono essa enzima, eu diminuo essa barreira, né, de energia, facilitando então a reação e aumentando a velocidade dessa reação. Então, por hoje era isso, e na próxima semana, então, na próxima aula, a gente vai falar sobre conceitos básicos de eletroquímica, especificamente propriedades termodinâmicas de íons em solução. Até lá!